Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para dedicarmos esse tempo para estudar a Sua palavra. Revela, Senhor, a Sua mensagem, aquilo que o mundo não conhece, que está escuro, que está escondido para o mundo, por assim dizer. Revela a nós, Senhor, seus filhos. Senhor, nos dá revelação, abra nossos olhos e ouvidos espirituais e muito obrigada por tudo, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Amém, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar Mateus, capítulo 27, dos versículos de 32 a 45. O assunto é a crucificação, né? Ele vai do versículos 32 a 56, se eu não me engano, isso, até o versículo 56. Mas como eu sempre digo, que acho melhor, né, dividir em 2 vídeos para não ficar muito longo. Então, vou dividir dos versículos de 32 a 45 e depois de 46 a 56, certo? Amém? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 27, versículo 32, diz assim: E, quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, né? Lembra? O Senhor Jesus tinha, né, saído da onde ele foi decretado para ser crucificado, onde estava Pôncio Pilatos e o povo, e foi levado para onde ele ia ser crucificado, né? E quando saíram, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Versículo 33. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, né? Então, quando eles chegaram ao lugar chamado Gólgota, deram para o Senhor Jesus beber vinho misturado com fel, né? Mas ele, provando-o, não quis beber. Lá em Salmos 69, 21, fala assim: quando eu estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Amados, quando vamos imaginar uma pessoa que pede por alimento, né? Está pedindo por alimento e alguém, ao invés de ajudar a necessidade dessa pessoa, oferece algo pior, né? Como veneno. E também, quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Vinagre é algo amargo, né? É algo que você não consegue matar a sede com algo amargo, né? Então, ali eles estavam maltratando ainda o Senhor Jesus, né? É um salmo que fala sobre a oração de um homem perseguido, esse Salmo 69. E realmente Jesus, mesmo sem pecado algum, foi o quê? Muito perseguido, né? Até no momento da crucificação, ainda assim, judiaram do nosso Senhor, né? Até o último instante. Então, misturaram vinho com fel, né? E deram para o nosso Senhor beber. Só que ele provou e não quis o quê? Beber. Versículo 35. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Então, depois de ter crucificado o Senhor Jesus no madeiro, né? Botaram o Senhor Jesus na cruz, pegaram as roupas, né? Despiram o Senhor Jesus e pegaram a roupa deles, do Senhor Jesus, e começaram a repartir entre eles, sorteando com os dados, né? Jogando o dado para ver quem ia ficar com cada parte da sua roupa, né? Repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? Lançando as sortes que eu falei por dados, né? Porque a gente compreende mais facilmente como jogando dados e dando o resultado de acordo com o que cada um apostou, entre aspas, né? Lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta.
repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Em Salmo 22:18, que é um salmo de Davi, diz: eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Então, mais uma vez, né, o Antigo Testamento, a profecia, se cumprindo, né, com o nosso Senhor Jesus. 36. E assentados o guardavam ali, né? Então, aqueles homens, os soldados que tinham crucificado o Senhor Jesus, estavam assentados guardando, né, para que ninguém fosse ali soltá-lo, né? 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então colocaram, né, em cima da cruz do Senhor uma placa escrita: Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta era a acusação que ele recebeu. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, né? Então, junto com o Senhor Jesus foi crucificado mais dois homens, sendo esses 2 criminosos, né? Mateus apresenta detalhes cuidadosos, né, sobre a crucificação de Jesus, do seu sepultamento e das medidas tomadas para garantir que ninguém roubasse o corpo de Jesus do sepulcro dado por José de Arimateia. Vamos ver mais à frente, né? Ele também dedicou alguma atenção aos eventos cósmicos em torno da morte de Jesus, né? Versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça. Então, as pessoas que estavam ali testemunhando a crucificação, vendo o Senhor Jesus na cruz, começavam a blasfemar contra ele, né? E balançando a cabeça, olhando para ele. Em Salmo 22:7 diz: todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Salmo 109:25. Quando os outros me veem, caçoam de mim e zombando, balançam a cabeça. Então, as pessoas que viam, né, o Senhor Jesus na cruz, ficavam zombando dele, caçoando, né, blasfemando contra ele. Ali na cruz, naquele momento tão difícil, né, naquele momento de sofrimento, eles ainda assim as pessoas zombavam, né, e blasfemavam. Versículo 40. E dizendo, né? E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. O que eles estavam dizendo aqui, amados? Lembra que lá durante lá na casa do sumo sacerdote Caifás, né? Eles começaram a levantar várias provas, tentar levantar provas, né? Eles davam falsos testemunhos a respeito de Jesus e falavam várias coisas para tentar incriminar o Senhor Jesus. Dentre essas, uma das coisas que eles falam é que o Senhor Jesus disse que destruiria o templo e em 3 dias iria reconstruir. Mas o que era realmente? O Senhor Jesus falando: vocês podem destruir esse templo em 3 dias, né? Vai ser reerguido. Mas o Senhor Jesus não estava falando daquele templo construído lá no povo de Israel. Não estava falando daquele templo humano construído por mãos humanas, aquele templo feito de construções, né? Madeira do Líbano, feito de rochas, né? O Senhor Jesus estava falando do quê? Do corpo dele, né? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Então, o povo de Israel, né? Os judeus, os líderes do povo, os príncipes e sacerdotes que entregaram o Senhor Jesus para ser morto, então eles derrubaram, entre aspas, né, aquele templo que era o corpo do Senhor Jesus. E o que aconteceu?
depois de 3 dias, o nosso Senhor ressuscitou, certo? Então ele falou, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, né? Voltando. Perdão, me perdi. 40. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Né? Então eles não criam no Senhor Jesus, eles não entenderam o espiritual por trás da mensagem, eles estavam pensando que o Senhor Jesus estava falando do poder de construir aquele prédio. Vamos falar com prédio. Por quê? Para a gente imaginar o templo feito por uma edificação aqui na Terra, né? Eles estavam pensando que aquele prédio, que era o templo, que eles faziam os rituais religiosos para Deus lá, aquele prédio que o Senhor estava falando que demorou mais de 40 anos para ser construído, tá? Eles achavam que o Senhor Jesus estava falando que aquele prédio ia ser demolido e ia ser reconstruído novamente em 3 dias. Eles não criam no Senhor Jesus, não tinham uma comunhão verdadeira com Deus e por isso eles não tinham a revelação espiritual para que eles pudessem compreender que não era a respeito daquela edificação, daquele prédio, que a mensagem era a respeito, né? E aqui novamente eles estavam usando esta mensagem para zombar do Senhor Jesus. Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, né? Então ela falando, se você tem poder para destruir um prédio e reconstruir, por que você não tem poder para te salvar, né? Então eles ordenando, salva-te a ti mesmo. Então eles estavam blasfemando e zombando do Senhor Jesus, né? Se és o Filho de Deus, desce da cruz, né? Novamente, blasfemando e zombando. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Mas o Senhor Jesus veio o quê? Para se sacrificar por nós. Ele tinha poder para descer dali? Ele tinha poder para nem estar ali, né? Mas eles não entendiam, né? Que era necessário ele passar por isso. E ele não estava passando por isso porque eles tinham mais poder do que Jesus. Que eles finalmente conseguiram realizar o plano deles, que era que o Senhor Jesus fosse preso e morto, né? Não. O Senhor Jesus se entregou por livre e espontânea vontade, né? Ele obedeceu por obediência a Deus Pai, ele estava ali cumprindo as profecias. Amém? Desce da cruz, versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, né, os mestres da lei, e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, né, até o fim eles estavam ali, né, perseguindo o Senhor Jesus. Eles tinham conseguido realizar o plano deles, que era o Senhor Jesus ser morto, né, ser condenado à morte. E ainda assim, até o último momento, eles estavam ali escarnecendo e zombando e blasfemando contra o Senhor, né? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, né? Então ficou ali, eles ficaram ali zombando do nosso Senhor. Em Mateus, capítulo 26, versículo 61, diz, e disseram, este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construíram de novo em 3 dias. Né? Novamente, uma parte que eles citam isso como uma tentativa de arranjar uma prova contra o nosso Senhor Jesus. Né? Em João 2,19 diz, Jesus respondeu, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E aqui o Senhor Jesus não estava falando daquela edificação que eles estavam lá vislumbrando, né? Ele estava falando do seu próprio corpo. Amém? Novamente, salvou os outros, versículo 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Eles não entendiam que o Senhor Jesus, não é que o Senhor Jesus não podia se salvar, mas é porque ele estava obedecendo à vontade de Deus, de salvar a humanidade. Amém? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele.
né? Então, essa atitude é como a de Tomé, né? Tomé não creu que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, só creu depois que tocou no Senhor Jesus, né? Então, eles falando, desça agora da cruz e creremos nele. Então, eles falaram que se o Senhor Jesus fugisse daquela condenação, eles iam crer no Senhor Jesus. Só que ainda vamos pensar em duas perspectivas, uma em que verdadeiramente eles iam crer e uma que eles não iam crer. Se eles crescem no Senhor Jesus e o Senhor Jesus descesse da cruz para fazer com que eles crescem, ainda assim, né, ia necessitar o quê? Que o Senhor Jesus se sacrificasse, né, entregasse sua vida em favor de todos para o quê? Para que nós possamos alcançar o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Amém? Então, se o Senhor Jesus descesse da cruz naquele momento, para que aqueles homens crescem nele, ainda que eles crescem, ainda ia ter o quê? Ainda haver a condenação. Entende? Então, ainda que o Senhor Jesus descesse da cruz naquele momento, para que aqueles homens fossem salvos, se verdadeiramente eles acreditavam naquelas palavras que eles diziam, que se o Senhor Jesus descesse da cruz, eles iam crer no Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava na cruz por um bem maior, né? Por toda a humanidade. E agora vamos ver na perspectiva que eles não iam crer. Por quê? Porque o Senhor Jesus, no meio do povo, realizou milagres, prodígios, maravilhas, expulsou demônios, ensinou nas sinagogas a respeito da palavra de Deus, né? Entregou a mensagem do Evangelho, entregou também, o João Batista veio como mensageiro na frente, né? Entregando a mensagem sobre o quê? O arrependimento, né? Então eles tiveram toda a oportunidade de crerem no Senhor Jesus. E ainda assim, com todas essas demonstrações de poder, né? E o Senhor Jesus, né? Dizendo, o reino dos céus chegou até vocês, eles não creram no Senhor Jesus. Então aqui eles estavam novamente apenas zombando, né? Porque se eles crescem verdadeiramente em Jesus, eles já teriam tido várias outras oportunidades. Se eles verdadeiramente tivessem um coração aberto para receber a palavra de Deus, para receber a Deus na vida deles, né? Então, o ato de descer ali da cruz seria algo pequeno diante de todos os milagres que Jesus tinha realizado na presença do povo, sabe? Quando o Senhor Jesus ensinava o povo, muitos líderes dos judeus, mestres da lei, escribas, né, sacerdotes, estavam também ali, entende? Não eram somente as pessoas que eram do povo sem nenhum tipo de conexão com os líderes do povo, né? Então eles tiveram por diversas oportunidades de se arrependerem de seus pecados e crerem no Senhor Jesus. E fizeram ao contrário, ao invés de crerem na mensagem que o Senhor Jesus fazia, naqueles milagres, prodígios, maravilhas, eles ficavam com inveja, né? E elaboravam entre si plano para o quê? Para matar o Senhor Jesus, uma vez que o povo cria no Senhor Jesus, né? O povo cria que o Senhor Jesus era um profeta, outros que era um profeta como os antigos, né? O Herodes achava que o Senhor Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado, né? Então eles tiveram muitas oportunidades. E diante de tudo que o Senhor Jesus fez, o ato de simplesmente descer da cruz não seria algo de tanta magnitude que a ponto de fazer com que eles crescem, sabe? Porque para você crer, você precisa estar disposto a receber o quê? A palavra de Deus. Você tem que estar com o coração aberto a receber a mensagem de Deus. Você tem que querer, você tem que pedir a Deus, orar a Deus, sabe? Pedir a Deus revelação e abrir verdadeiramente o seu coração, né? Não lembro qual versículo que fala, mas fala, nós pregamos em seu nome, nós fizemos prodígios, milagres e maravilhas em seu nome. E o que o Senhor respondeu? Vou aqui procurar esse versículo para vocês. Fizemos milagres em teu nome. Vamos ver.
É Mateus 7:21. Vou aqui rapidinho na minha Bíblia. Mateus 7:21 diz. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então são aquelas pessoas que da boca para fora proclamam que pertencem a Deus, mas dentro de si, dentro do seu coração, da sua mente, na verdade, nunca conheceram a Deus, nunca realmente tiveram encontro real com Deus, né? Usaram da religião para ganhar algum tipo de aceitação ou fama no meio do povo, mas nunca verdadeiramente tiveram uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, entende? Então é muito complicada essa questão, por quê? Muitas pessoas hoje em dia se dizem cristãos, mas muitas pessoas que ainda não são cristãos, às vezes têm uma dificuldade de encontrar Cristo por exemplos ruins, né? Daqueles que se dizem cristãos. Como assim? Falsos profetas, falsos pastores, né? Falsos irmãos em Cristo, que falam, que professam uma fé, dizem que pertencem a Deus, mas praticam coisas más, coisas ruins, coisas muito piores, às vezes, do que pessoas que não professam a fé que a gente diz que tem, né? Às vezes, uma pessoa que não tem não participa da nossa fé, tem uma atitude na sociedade, às vezes, melhor do que aquela que diz que sim. Por quê? Porque essa pessoa que diz que sim, que pertence a Cristo, talvez esteja tentando enganar a Deus, né? Porque consegue enganar as pessoas, os seres humanos, mas a Deus ninguém engana, certo? Então, aquelas pessoas não criam no Senhor Jesus e fizeram de tudo o possível, né, para que o Senhor Jesus fosse morto. E lá na cruz, eles zombando, escarnecendo, né, blasfemando contra o Senhor Jesus, disseram: se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Versículo 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Em Salmo 22, depois vou deixar com vocês como dever de casa. Leia esse Salmo 22. Hoje a gente usou bastante ele. Leiam o Salmo 22 completo. Salmo 22, versículo 8 diz: Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Tá vendo? Tudo se encaixando. O Antigo Testamento sendo o quê? Realizado no Novo Testamento com o nosso Senhor Jesus. Tudo apontando para a identidade do Senhor Jesus como Cristo, né? O nosso Rei, nosso Salvador. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados, né? Então, aqueles dois criminosos que estavam também sendo crucificados com o Senhor Jesus, um à esquerda e um à direita, também, né? Também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Aqui, amados, falam que os dois, né, lhe lançaram o rosto, mas nós vemos em outros evangelhos, né, não só aqui em Mateus, mas vemos, se eu não me engano, ou em João ou em Marcos. Eu posso até dar uma olhada aqui com vocês. Na verdade, um desses criminosos se arrependeu no último momento, né? Ele se arrependeu
dos seus pecados, né? Não se arrependeu dos seus pecados, mas ele creu no Senhor Jesus, né? Ele pediu para o Senhor Jesus lembrar dele, né? Lembre-se de mim. Deixa eu ver novamente aqui o versículo para vocês. Lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Lucas 23. Em Lucas, amados. Vou ler para vocês, tá vendo? Aqui Mateus não falou, né? Não deu detalhes sobre esses dois. Mas Lucas falou lá em Lucas 23, 42, 43, que diz assim, ó. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? A gente vai estudar mais profundo isso quando chegarmos lá em Lucas, mas como vai demorar ainda bastante, eu vou ler com vocês. Versículo 38, Lucas 23, 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Zombando. Se você é o Cristo, então salva você e a gente. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, quer dizer, o outro não estava escarnecendo do Senhor, não estava blasfemando. Ao contrário, ele repreendeu o primeiro que estavam zombando do Senhor, né? Blasfemando contra o Senhor. Repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele perguntando: Nós estamos aqui crucificados junto com ele. Nem nesse último momento você vai temer a Deus, né? Nem na morte você vai temer a Deus. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele falou: nós estamos aqui nesse castigo, né, na crucificação, por merecimento, uma vez que eles eram malfeitores, né? Então ele estava admitindo que ele era pecador, que ele tinha cometido pecados, crimes, né? Então era justo ele estar ali, mas ele falou: mas este nenhum mal fez, né? Então ele falou que o Senhor Jesus nada tinha feito de mal para estar ali merecendo a crucificação. Versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Então, ali naquele último momento, ele se arrependeu, né? Porque ele estava ali reconhecendo que ele era pecador e o Senhor Jesus não era, que o Senhor Jesus não merecia estar ali. E ainda pediu para o Senhor Jesus lembrar quando ele entrasse no reino, né? Versículo 43, e disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Eu amo esse versículo. Isso quer dizer, amados, que até não importa o quão pecador a gente foi na nossa vida, até o último sopro de vida a gente ainda tem a chance de ser salvo. Oh, glória! A misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Oh, glória! Aleluia! Enfim, é isso, amados. E eu vou voltar agora com vocês para Mateus. Acho muito linda essa mensagem. Vocês acham linda essa mensagem? Voltamos. Eu parei onde? Onde que eu parei? Amém. Então, e o mesmo, versículo 44 novamente, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, né? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Se eu não me engano, amados, qualquer coisa vocês podem me corrigir aqui nos comentários, mas se eu não me engano é de meio-dia às 3 horas da tarde. De meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas, né? A terra estava escura. Lá onde eles estavam, né? Acho que a terra toda, né? Mas vocês podem me corrigir. Mas estava tudo escuro, né? Isso é algo incomum, né? Mateus teve
detalhou bem os detalhes cósmicos do que estava ocorrendo enquanto o Senhor Jesus estava sendo crucificado, né? Não é algo comum o mundo estar escuro no horário de meio-dia às 3 horas da tarde, né? É o horário que o sol de meio-dia é o sol mais forte, né? E é isso, amados. Então, durante essas 3 horas, né? Da hora sexta à hora nona, né? A terra estava coberta por trevas, estava escura. Amém? Vamos continuar, né? E vamos encerrar no próximo vídeo de estudo a respeito da crucificação. Amém, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo bíblico.